Olá, meu amigo, minha amiga. Como dizia a vovó, há males que vêm para o bem. E esse ditado se aplica muito especificamente para o dia de hoje e mais especificamente para o nosso país. Isso porque a tarifação que Donald Trump está fazendo contra todos os produtos que os Estados Unidos importam, para o nosso país está tendo uma tarifação muito superior, a maior de todas, 50% para uma série de produtos. Mas essa tarifação vai gerar um colapso na economia brasileira? O Brasil vai afundar? O câmbio no nosso país vai ficar confuso, vai ficar pior para as nossas balanças comerciais com vários países? Pois bem, se a gente levar em consideração os arranjos que já começam a serem feitos aqui no nosso país, isso possibilitará que novos mercados surjam, que os produtos que estão sendo exportados para fora sejam direcionados para o mercado interno. Isso pode fazer com que a inflação no nosso país caia, que o consumidor brasileiro seja beneficiado com melhores produtos, enfim. Não gerou uma terra arrasada essa ameaça toda que Trump fez contra todos os países, especificamente com o nosso país, com um componente político. O Brasil já está se organizando, inclusive, para tentar algum tipo de acordo diante desse cenário. E nenhuma das propostas colocadas sobre a mesa tem a ver com a prisão do inelegível, que continua ali firme e cada vez pior para ele e para a Orcrim. E nesse momento o que nós estamos vendo é uma parcela dessa Orcrim com uma nova modalidade de crime. É o sequestro do parlamento. Mas será isso possível, gente? Será que esses baderneiros vão ficar encalacrados ali dentro do Congresso Nacional? Não vai acontecer nada? Vai ficar tudo por isso mesmo? Pois bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você, que chegou agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre o seu precioso joinha, o seu comentário, porque são ferramentas para ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de corte está quase chegando a 100 mil pessoas, tá legal? Então vamos seguir aqui. Começando aqui, gente, com as capas dos principais jornais do Brasil, né? Em todos os estados há manchetes que sublinham essa tarifação que Donald Trump está fazendo especificamente contra o Brasil. A Folha de São Paulo vem com uma manchete diferente. Prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Da onde a Folha está tirando isso? Gente, a Folha se converteu num jornal golpista. Ontem eu mostrei para vocês, né, um editorial deles que eles diziam que, olha, o Bolsonaro tem o direito de falar, ele não pode ter a liberdade dele cerceada, enfim, um discurso absolutamente cretino, imbecil e hipócrita. Porque se vale para Bolsonaro, tem que valer para qualquer pessoa que esteja sendo investigada. Valeria para qualquer pessoa que está sofrendo a medida cautelar. Por acaso a Folha de São Paulo está fazendo editorial dizendo que a Carla Zambelli é vítima da ditadura italiana? Ela não tem que ficar presa lá também, não? Ela tem que ter rede social também dentro da prisão da Itália? Ela pode receber visitas dentro da prisão da Itália? A Itália, que agora virou um país comunista, eles também são esquerdistas. A Meloni, a dirigente maior da Itália, virou comunista também. Então, essa gente é muito bandida, sem falar no que está fazendo o Donald Trump contra a liberdade do povo americano. Ele está violando todas as normas. E aí muitas pessoas perguntam, mas se ele está violando normas nos Estados Unidos, por que não está acontecendo nada com ele? Porque, gente, antes dele tomar posse, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte norte-americana, entendeu que um presidente dos Estados Unidos, no exercício do seu cargo, ele é absolutamente inimputável pelo cometimento de crimes. Então ele pode cometer qualquer crime, se ele alegar que o crime foi cometido para preservar a segurança nacional, a liberdade do povo americano, não, ele não pode ser responsabilizado, inclusive os agentes que obedecem às ordens de Donald Trump. Então virou um circo dos horrores do ponto de vista jurídico, democrático, os Estados Unidos, mas, enfim, aqui os jornalões que deveriam ter um olhar mais crítico sobre isso, não tem, né? Sobre esse assunto que a Folha abordou, a gente pega aqui uma notícia no Estadão, pela voz de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes defende Moraes e diz que não há desconforto com decisão de prender Bolsonaro. Folha, esse negócio de fontes indicam que ministros não estão satisfeitos. Nós sabemos quais são os ministros que não estão satisfeitos com a prisão de Bolsonaro. Os cupinchas dele, né?
principalmente o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e agora o Fux. Esses são, então era mais fácil nomear. Agora, ministro ficar fazendo futriquinha sem botar a cara, enfim, é um negócio que desonra qualquer pessoa que esteja num cargo público. E a gente tem que falar isso, né? Nós sim temos o direito de fazer as nossas críticas em relação ao que está acontecendo. E de fazer de uma forma consequente, não fazer essa baderna que esses sequestradores agora do parlamento estão querendo fazer. É assim mesmo, gente, vão acampar ali, não vai acontecer nada. Bom, Hugo Mota e o Alcolumbre vão se reunir com essa facção, essa Orcrim, do bolsonarismo que está dentro do parlamento, e vai ali negociar, vai querer saber exatamente qual é o valor do resgate, né? Porque eles querem medidas de paz. Qual é a medida de paz? É liberar todo bandido que atentou contra a nossa democracia, a nossa sanidade mental, a nossa saúde, para que fiquem todos impunes. Todos que estão lá tentando sequestrar o parlamento estão com o rabo preso no inquérito das fake news. É gente que vai ser responsabilizada mais à frente, então eles estão já tentando sequestrar o parlamento para forçar com que o ministro, que irá julgá-los também, porque as decisões do Supremo são decisões colegiadas, fique com medo ou seja afastado da função. Fato esse que não acontecerá, até porque, em última instância, quem decide sobre o afastamento de um ministro da Suprema Corte é o próprio Supremo Tribunal Federal. E aí teria que se ter uma maioria dentro do Supremo Tribunal Federal para considerar que uma decisão do parlamento de afastar um ministro da Suprema Corte seja validada. Isso não vai acontecer. Então nós estamos diante só de baderneiros. O problema dos baderneiros em relação à nossa nação é que esse ano tem que ser aprovado o orçamento para o ano de 2026. Se eles criam uma série de problemas, os problemas são catapultados para o ano de 2026, que é um ano de entregas, um ano de realizar obras, fazer uma série de pagamentos, e isso pode dar prejuízo para o governo Lula. Bom, vamos aqui a outras manchetes. Dia do tarifaço chega com Lula e Trump ainda sem diálogo. Bom, os diálogos estão acontecendo entre as câmaras comerciais, entre os grupos interessados ali, estão articulando, inclusive dentro do governo norte-americano, até que uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos considere se o tarifaço do Trump é válido ou não é válido, se pode ser aplicado ou não, porque o argumento que ele está usando é um argumento falso, que ofende a segurança nacional, enfim, aquelas coisas todas. Se isso ruir, as coisas voltam todas para estaca zero, agora gera uma desarrumação geral no comércio internacional. Agora, isso pode beneficiar alguns países, como, por exemplo, o Brasil. Para o Brasil não ficar dependente de um tipo de país para exportar com esse tipo de ruptura contratual. Isso certamente vai ser decretado pela Organização Mundial do Comércio, né? Então, quem sabe isso aí não se torna um grande remédio para a gente ficar cada vez mais independente de relações comerciais e econômicas com os Estados Unidos, né? O Globo veio com essa aqui. Estados Unidos passa a cobrar tarifa de 50% sobre produtos. Os jornais estão colocando aqui na capa os baderneiros, os terroristas, sequestradores bolsonaristas. Os jornais locais dos estados, né? O de Minas Gerais, o Tempo, está falando tarifaço, o Zero Hora do Rio Grande do Sul fala da oposição que reage a Moraes, e eles usam essa expressão que eu acho corretíssima. A oposição reage a Moraes e faz motim no Congresso para pressionar por anistia. Olha, na base da pancadaria, não vai rolar, né, gente? Agora, isso tudo também só está sendo possível porque houve uma complacência muito grande dos veículos de comunicação, não fazendo críticas pontuais o tempo todo ao comportamento desses criminosos. Agora a gente fica lidando com criminosos, fazendo todo tipo de bandalheira, com um verniz de normalidade, como se eles estivessem, de fato, fazendo uso da democracia para destruir a democracia. Isso pode dar cadeia no final da história, tá, gente? Se esses deputados continuarem com esse comportamento, olha, o presidente da casa pode decretar prisão, pode pedir a prisão dessas criaturas e eles vão ter um outro problema aí, né? E aí vai se julgar mais à frente se o que eles estão fazendo também é um ato contra a democracia, que são crimes mais graves. Porque quando se fere o ordenamento jurídico e se parte para a violência física, para se ocupar um espaço que não poderia ser ocupado daquela maneira, nós não estamos diante do exercício de nenhum ato legítimo, não, né? Bom, enquanto isso,
algumas colunas, né, dão notícias para a gente, coisas que a gente tem que ficar atento. O governo Lula é forçado a descer do salto, com tudo ou nada da oposição e pesquisa frustrada. Eles estão falando aqui, basicamente, dessa gente fazendo essa baderna toda e não havendo um contraponto, fazendo uma resistência esclarecedora da sociedade, que resulta, no final da história, em pesquisas de opinião. E as pesquisas de opinião estão mostrando que, diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil, que seria um momento muito importante para um presidente surfar, defendendo a nação, se apresentando, esclarecendo a sociedade. Como isso não está acontecendo, o presidente está fazendo pronunciamentos muito esparsos em algumas cerimônias, isso se reflete nas pesquisas de opinião. O governo fica parecendo ali apenas um ator a mais no meio do processo, quando poderia e deveria ser o protagonista. Então, essa é uma leitura que os jornais estão fazendo e a realidade de pesquisa, se a gente for considerá-las pesquisas corretas, servem para todos nós como alertas e, sobretudo, para uma área de comunicação que eu tenho criticado aqui o tempo todo. E ontem o presidente Lula, falou na cerimônia, junto a empresários, ao Conselho Econômico, o Conselhão, que o Sidônio tem muitas coisas para informar, que ele fica impressionado com as coisas que estão para serem informadas, mas as coisas não estão chegando ao povo. Pois é, presidente, se a gente tivesse encontros diários, falando das realizações, falando de tudo que está acontecendo, das iniciativas do governo, uma grande parcela da sociedade estaria mais bem informada para replicar essas informações para mais pessoas. Agora, enquanto a comunicação do governo não enxergar isso, ficar passiva, enfim, não arrastar o presidente para uma comunicação direta, seremos nós aqui que faremos esse embate, como sempre fizemos, né? Tarifaço de Trump, pacote de socorro vai focar pequenos exportadores, diz Haddad. Os projetos aí que estão sendo apresentados para enfrentar essa questão, que só se materializou hoje, só se consagrou hoje, está sendo montado para privilegiar pequenas empresas aqui no nosso país, com foco de pegar todas as coisas que estavam sendo exportadas para os Estados Unidos, e que estão sofrendo bloqueios, e direcioná-las ao mercado interno. Por exemplo, com compras públicas, né? Acho que a manchete do UOL está com esse fato. Governo mira crédito, conversas e compras para blindar economia de tarifaço. Então, o governo vai fazer compras de vários lotes de coisas que não estão sendo importadas, como, por exemplo, peixe. Peixe congelado, isso aí pode ser comprado para hospitais, para escolas, para academias militares, enfim, para universidades, os bandejões das universidades, creches, toda a rede pública aí pode ser agraciada com produtos de altíssima qualidade. Isso tudo está sendo pensado também. E aí um fato que eu queria comentar com vocês é esse aqui também, né? Já que eu comentei de Carla Zambelli. Saiba quanto Carla Zambelli está pagando para seus advogados italianos. Olha só, os advogados estão cobrando 40 mil euros da senhora Carla Zambelli. Se tiverem sucesso, o sucesso deles, sabe qual é, gente? É fazer com que a Carla Zambelli não seja extraditada para o Brasil, que ela cumpra a pena na Itália. E se eles conseguirem isso, eles vão conseguir mais 100 mil euros. Agora, tem alguém lembrando da senhora Carla Zambelli agora? Não, né? Para finalizar, ontem o presidente Lula, ele falou de um americano que ficou surpreso do Brasil ter o SUS, né? É a matéria dele. Sabe, uma das maiores diferenças. Acho que dá para pegar bem para a gente mostrar o que é um país em desenvolvimento, que tem uma visão social, e o que é um país capitalista, desenvolvido, que massacra a grande parcela do seu povo. Olha o que aconteceu com esse americano, que foi o que o presidente Lula citou ontem. Entre o Brasil e os Estados Unidos, SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça. Olha, foi um acidente surreal, tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia,
raio-x, sutura e a conta chegou R$ 0. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Para acompanhar minhas reportagens e análises, me siga. Então, gente, é muito interessante, né, ver o espanto de um cidadão norte-americano com as coisas que nós temos aqui no nosso país por termos um Estado que sempre tem tido, ao longo das últimas décadas, esse pilar do Estado ser um Estado voltado para o social, ou que deve ser voltado para o social, conforme diz a nossa Constituição. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, né? Vamos ver se os seus sequestradores aí conseguiram alguma coisa, né, para eles. Bom, fico por aqui, um grande abraço, tchau.